dia, Assembleia Church. Recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, por favor. Deus abençoe. A Jesus seja glória por mais uma manhã que nós nos reunimos para celebrar o Senhor, para participar de um culto de adoração, de engrandecimento a Deus, e também para ouvir uma palavra que pode, como o Vinícius já nos antecedeu, direcionar a nossa semana de uma maneira direta. Deus pode fazer isso, e eu creio que se você abre seu coração nesse momento para essa palavra, as respostas de Deus já podem fluir para a gente aqui. A resposta mais importante que vem, ela vem da Bíblia. E nós usamos muito a Bíblia na Assembleia Church. Amém? Vamos usar a nossa Bíblia. Mateus 16, verso 13 ao 19. É o texto que nós leremos hoje para a exposição dessa manhã, continuando na série sobre crescimento, como crescer em Cristo, é a nossa série. E nós estamos usando o tema de hoje, extraído de Mateus 16, 13 ao 19, e depois nós vamos pular para Atos dos Apóstolos. O crescimento da igreja primitiva, crescimento coletivo. Esse é o nosso tema de hoje. Glória a Deus. Vamos lá? Mateus 16, 13 ao 19. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligardes na terra, será desligado nos céus. Amém. Oh, glória a Deus. Essa é a primeira vez que a palavra eclesia é citada por Jesus no Novo Testamento. Igreja. A palavra igreja, uma assembleia de legisladores, é citada por Jesus na intenção de posicionar seus discípulos, seus seguidores, como esta assembleia de legisladores. E como nós vamos falar da igreja primitiva como nosso exemplo de crescimento coletivo, vamos olhar por alguns minutinhos aqui o entendimento do que Jesus, desse evento entre Jesus e seus discípulos. Jesus os levou para Cesareia de Filipe, ficava próximo da casa de Jesus, e Cesareia de Filipe era uma província das mais luxuosas da região. Jesus vem da Galileia. A Galileia era o gueto. A Galileia era um lugar difícil, de difícil acesso. A Galileia era, entre aspas, a quebrada. A Galileia, Jesus veio da periferia. Jesus vem da Galileia. Chegando em Cesareia de Filipe, havia uma expectativa por parte de Jesus quanto aos seus discípulos para compreender como é que as pessoas tinham, como as pessoas o visualizavam, qual que era o entendimento deles naquela região. Depois que tinha andado um pouquinho, era próximo do final do primeiro ano, quase começo do segundo ano de ministério, e Jesus queria saber um feedback dos seus discípulos. E aí eles trazem algumas respostas, só que Pedro traz uma resposta muito diferente quando Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Esse tempo nós estamos andando juntos aqui, o que isso representa para vocês? Pedro clamou dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus identificou que o Pai, Deus o Pai, havia revelado para Pedro essa informação diretamente. Foi Deus quem revelou para Pedro quem era Jesus. E porque Deus revelou para Pedro, Jesus entendeu que deveria dar uma responsabilidade para Pedro. Apesar de Pedro ser quem Pedro era, Jesus entendeu que ele era o escolhido para receber uma responsabilidade. Qual que era a responsabilidade? Jesus disse:
te digo que você é Pedro. Essa palavra Kefa, Pedro, no original, Kefa, é uma pedrinha, uma pedra pequena, como se fosse um seixo, uma pedrinha de rio. Aí Jesus disse, tu és Pedro, ou seja, você é uma pedrinha. E sobre esta pedra, aí ele usa uma outra palavra que é Petros. Petros é pedregulho gigante, uma pedrona, que não dá para, precisa de 3, 4 pessoas para empurrar e mover. Ou seja, Jesus falou para ele, olha, você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra que sou eu, a pedrona, a pedra 90, entendeu? Essa pedra, a pedrona, eu sou a pedra, eu edificarei a minha igreja sobre mim mesmo, essa pedra. E aí, ele diz para Pedro, e as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja que está edificada sobre mim. E mais uma coisa, eu te darei as chaves do reino dos céus. Essas chaves do reino dos céus aparecem lá na igreja primitiva. São pelo menos 7 chaves do reino dos céus. Mas um dia a gente fala sobre essas 7 chaves do reino dos céus. Jesus explicou para ele que só pode receber as chaves do reino dos céus quem tem uma revelação de quem Jesus é. Uma vez que nós sabemos que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, aí ele nos dá acesso a essas chaves, dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a gente. E ele diz ainda, no final do texto, ele diz que tudo que já tiver ligado no céu, vocês têm autorização para ligar na terra. Não é o contrário. Muita gente entende que esse texto, da maneira com que ele está escrito, traduzido para o português, ele diz que é a gente que liga e o céu se vira para ligar, né? Irmão, tudo que você ligar aqui, o céu vai dar um jeito. Não. Tudo que já está ligado lá, nós temos autoridade para ligar aqui na terra. Posso ouvir um amém da Assembleia Church? Aleluia. A igreja tem essas características. Jesus explicou isso. Aí, quando a gente parte para Atos 2, quando a igreja nasce do grande avivamento da chegada do Espírito Santo em Atos 2, muitas coisas acontecem depois que o Espírito Santo enche um grupo de discípulos, eles pregam e surge uma comunidade maior, chamada agora de igreja. Essa comunidade que surgiu enfrenta desafios muito grandes. E se a gente olhar os desafios que eles enfrentavam, dá para parear com o nosso desafio de hoje. Nós temos muitos desafios muito similares. A igreja primitiva tem seu crescimento, mas não é um crescimento facilitado, não é um crescimento tranquilo, não é um crescimento isolado, não é um crescimento de pompas, é um crescimento dificultoso, um crescimento desafiador, um crescimento muito segregado. Eles estão sob muita ameaça, sob muita dificuldade, mas mesmo assim, eles crescem. Eles enfrentaram muitos desafios, eu vou destacar 8 conflitos para essa nossa introdução. Vamos lá. Primeiro conflito. Eles tinham tensões raciais entre judeus e gentios. Atos capítulo 6 diz que houve conflito entre judeus de língua grega e outros gentios dentro da congregação, porque parecia que tinha uma segregação na hora de administrar a oferta ou as doações para pessoas carentes. E houve uma confusão na igreja tremenda que teve que... os apóstolos disseram, peraí, gente, vamos dar um tempo aí, vamos colocar aqui 7 diáconos para poder administrar essa parte, a gente fica só com a pregação da palavra, e os diáconos vão cuidar dessa administração aí para ter certeza que não tem intenções raciais aqui, que ninguém está sendo favorecido ou menos favorecido, para que a igreja funcione direitinho. Hoje em dia a gente tem uma tensão racial tão grande no mundo. Há uma agenda sendo impulsionada por uma minoria desocupada, buscando causar, despertar a tensão racial, dividir para conquistar. Vamos colocar aqui, vamos dividir negros, vamos colocar negros contra brancos, vamos colocar indígenas contra brancos, vamos colocar o homem branco vilão, vamos fazer uma tensão, vamos tensionar esse mundo, e as questões raciais têm surgido nessa época da igreja. Pode parar, presta atenção no que está acontecendo à sua volta, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente vê de notícias. Se alguém aqui também está no Twitter como eu estou, e a minha esposa já disse que um dia vai me tirar do Twitter, irmãos, orem por mim, porque não está fácil. Vocês vão ver que essa tensão propagada é muito séria. Aí a igreja enfrentava essa tensão. Aí tem uma outra tensão que eles enfrentavam, que era a questão da circuncisão. A circuncisão é uma marca que os judeus têm ordenada por Deus lá para Abraão, no começo da Bíblia. Quando Cristo vem para fazer parte da igreja, não precisa dessa marca chamada circuncisão.
E aí, alguns judeus que vieram para Cristo tentaram impor para os novos cristãos, para os gentios, essa questão da circuncisão. Isso virou uma contenda na igreja, muita gente saiu, muita gente foi escorraçada, muita gente brigou, muita gente perdeu a razão. Misericórdia! A gente tem o autoritarismo do governo romano, que foi, assim, crucial na hora de maltratar, de machucar, de torturar, de dilacerar famílias e tentar impedir o crescimento dessa igreja. A gente tem a discordância sobre a alimentação. Judeus e gentios tinham alimentações diferentes. Um exemplo, os judeus não comiam carne de porco. Alguns gentios sim comiam carne de porco porque é muito barato manter um porco. Não é mais caro que manter, né, um animal de corte, de grande porte. O porco é mais barato manter. Os gentios comiam porco, judeus não comiam porco. Juntaram na igreja. Você está em pecado, está comendo porco. Você está em pecado porque não está comendo porco. Olha que confusão. Mas pela graça de Deus, Deus foi dando sabedoria para os apóstolos administrarem isso para que a igreja pudesse vencer esse conflito. Um conflito, assim, absurdo que acontecia na igreja era a questão da imoralidade sexual. Entre os judeus e os gentios, a sexualidade era entendida de uma maneira diferente. E Deus tem a maneira correta de se compreender a sexualidade, não é uma questão cultural. Tudo em uma cultura que ofende, que ultrapassa a lei de Deus, precisa ser corrigido. Mas em uma cultura, coisas que são boas ou positivas, o evangelho não interfere nisso. Agora, nesse caso da imoralidade sexual, isso é muito sério. E o evangelho chega para ordenar isso, para colocar ordem nesse assunto. Então, a igreja teve que vencer essa questão da imoralidade sexual. 1 Coríntios 5, versos de 1 a 9, Paulo dá uma aula sobre essa questão para a igreja primitiva de Corinto. E eles precisam vencer isso, precisam se ordenar na sua vida sexual. Processos legais entre crentes é absurdo. Crente processando crente. Vocês já viram uma coisa dessa? A igreja tinha uma briga, fulano pegou uma parte do meu terreno, chama o magistrado, processo nele, sem vergonha. Como assim? Paulo falou para a gente, peraí. Nós somos filhos de Deus, se a gente não consegue acertar nossas diferenças pela fé, pelo evangelho, nós vamos deixar os ímpios julgarem nossas causas. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão... Não, isso aqui passou da conta. Para com essa história. E Paulo foi ajudando essa igreja, 1 Coríntios 5, versos 1 a 9, Paulo adereça essa questão também. Aí tem a questão da perversão do evangelho, Gálatas 1, versos de 6 a 10. A perversão do evangelho eram pessoas que se infiltravam na igreja na intenção de espalhar uma doutrina falsa e deixar essa doutrina permear. Um costume falso, uma doutrina falsa, algo que tirava a razão, ou tirava o foco da fé, o foco de Jesus Cristo. E isso, gente, olha, não sei se vocês já olharam o Instagram de vocês hoje pela manhã, ou vão ver depois. Tem uma heresia todo dia no Instagram, tem uma heresia no Facebook, tem uma heresia na TV. Todo dia aparece uma heresia, mesmo na nossa geração. É muito similar esse conflito. Pessoas infiltrando no evangelho e dizendo uma coisa que Jesus não disse. Interpretando uma coisa completamente fora de contexto. Aí, por último, o 8º conflito é a desunião entre crentes. Finalmente, o nosso adversário descobre uma maneira de parar a igreja, e não é uma maneira assim que funcionaria se nós valorizássemos o que Jesus disse. Se nós formos um em Cristo, o mundo saberá que nós somos dele, em São João capítulo 15. O inimigo descobriu uma maneira de travar a gente, colocar um contra o outro. E isso aconteceu na igreja primitiva diversas vezes. Pra vocês terem uma ideia, Paulo foi um tremendo encrenqueiro que brigou com João Marcos, e Deus teve que repreender o apóstolo Paulo para ele não fazer mais isso, porque ele brigou com João Marcos, e João Marcos deixou ele sozinho e foi embora, porque não aguentou aquela confusão. Olha que situação. Então, um dos conflitos da desunião dentro da igreja poderia causar a falência da igreja, mas Deus preservou a igreja. A igreja nasceu, a igreja cresceu e a igreja continua crescendo, porque apesar de todos esses conflitos, o Espírito Santo está na igreja. A graça de Deus está na igreja, o poder de Deus está na igreja, a unção do Espírito Santo flui na igreja ainda, e é por isso que a igreja continua crescendo. A igreja primitiva não nasceu grande, não nasceu gigante, mas suas ações, guiadas pelo Espírito Santo, a fez crescer de maneira coletiva e abundante.
Na igreja primitiva, e esse é o crescimento que eu quero destacar aqui hoje, é o crescimento coletivo. Na igreja primitiva, a igreja como um todo, não de maneira individual, porque em Cristo as pessoas crescem de maneira individual. Mas como igreja, a igreja primitiva, um crescimento coletivo, precisa ser destacado porque ela cresceu exponencialmente. Ela cresceu abundantemente. E qual que era o segredo dessa igreja para que ela crescesse abundantemente? Ao olhar essas lições aqui, nós podemos aplicar para a nossa vida pessoal, para que o crescimento coletivo aconteça aqui no nosso meio também. Você pode dizer amém por isso? Vamos lá. Primeiro, o crescimento de uma igreja depende da mensagem certa. O crescimento de uma igreja depende da mensagem certa. Gente, eu não sei se vocês têm percebido, mas uma das características mais importantes que nós temos desenvolvido aqui na Assembleia de Deus, aqui em Santana, é uma pregação sólida, é uma pregação técnica, uma pregação de propósito, uma pregação temática, uma pregação que remete às Escrituras Sagradas. Toda pregação que foge disso pode ser comparada aí a um talk show, pode ser comparada aí a um stand-up comedy, pode ser comparada até a uma sessão de coach, né? Onde um coach vai te elogiar, te emocionar, te levantar, e você vai ficar animado consigo mesmo. A pregação certa, ou seja, a mensagem certa, ela é imprescindível. Sem ela, uma igreja não crescerá de maneira correta. O crescimento de uma igreja depende da mensagem certa. Quando a gente olha para Atos 2, quando a igreja surge diretamente, ela não surge a partir daquela única mensagem que Pedro pregou em Atos 2, no primeiro sermão. Não. Ela surge depois de Jesus ter pregado 3 anos e meio o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus vem pregando, Jesus vem consolidando a mensagem fundamental da igreja. Durante 3 anos e meio, Jesus vem fundamentando a sua pregação e explicando para todas aquelas pessoas que estavam à sua volta que o reino de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E ao entender a mensagem do reino de Deus, quando Pedro prega em Atos capítulo 2, aleluia, Atos 2 verso 22, Pedro prega sobre o Salvador. Pedro diz: varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Gente, a mensagem da igreja, ela tem que ser centrada em Jesus. Jesus é o centro da mensagem, Jesus é o primordial na mensagem, Jesus é exclusivo na mensagem, Jesus é o tema, Jesus é o alvo, Jesus é o objetivo, Jesus é o tema central de toda a pregação da igreja. E quando a gente faz isso, quando a gente foca a mensagem em Jesus, aleluia, Ele é o nosso maior modelo de crescimento. Essa mensagem afirma que Jesus é Deus em carne. Aleluia. Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre vós. Essa mensagem afirma da sua crucificação e da sua ressurreição. Essa mensagem afirma que Jesus é exaltado, destacado dentre todas as pessoas. Ou seja, a mensagem dessa igreja tinha Jesus como objetivo. Aí Pedro vai mais para frente no verso 23 de Atos 2 e ele prega sobre o pecado. Ou seja, uma igreja que quer crescer precisa pregar sobre Jesus, mas também precisa pregar sobre e contra o pecado. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-no na cruz. Pedro está apontando para eles, Pedro está apontando diretamente: olha, o pecado de vocês é a razão de Jesus ser crucificado. Nós tivemos uma pergunta muito interessante hoje na nossa escola dominical, porque existe aí um dilema, e esse dilema é muito real. O dilema é o seguinte: olha, Deus podia ter feito melhor. Por que Deus, por causa do pecado de um só homem,
condenou toda a raça humana. Não, Deus não é muito, como é que é? Meu Deus, poxa, toda a raça, um cara pecou, o Adão, se alguém encontrar com ele, talvez seja um tanto agressivo, não façam isso, por favor. Por que que Deus pegou esse pecado, permitiu, e todo mundo agora pecou por causa de Adão? Ô gente, a justiça de Deus é tão perfeita, que por causa do pecado de todo mundo, Jesus foi crucificado e pagou, oh, aleluia, por este pecado. Deus tornou um homem injusto, Deus permitiu um homem injusto, e essa injustiça passasse a todos os homens, porque nós somos descendência dele, mas Deus permitiu que um homem justo, Jesus, nos purificasse do pecado. Então somos pecadores? Sim. Somos justificados em Jesus? Sim. Oh, aleluia, nós repudiamos o pecado, nós pregamos contra o pecado, nós não aceitamos o pecado, nós não temos o pecado como um pet de estimação, nós repreendemos ele no poder do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Essa é a mensagem que a igreja precisa ter. Essa mensagem é muito clara acerca do pecado que Jesus levou na cruz, e ela expõe a natureza do pecado. Ezequiel 18 verso 4 diz: a pessoa que pecar, essa morrerá. É um texto de responsabilidade. Eu sou responsável pelo meu pecado. Romanos 3:23 diz que, pois todos pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus. Isso é uma questão muito séria sobre o meu pecado. Mas gente, Jesus apareceu, e Pedro está pregando para eles, aleluia. Pedro está dizendo para eles: olha gente, esse Jesus que vocês crucificaram, ele morreu pela presciência de Deus. Ou seja, Deus já conhecia a nossa humanidade, Deus já sabia nossos pecados, nossas falhas. Por isso, antes da fundação do mundo, ele preparou que Jesus fosse o Cordeiro de Deus, e antes que a gente tivesse pecado, Jesus já estava preparado para ser a expiação do nosso pecado. Por isso, todo aquele que crê em Jesus tem salvação e libertação dos seus pecados. A mensagem da igreja primitiva é Jesus. A mensagem da igreja primitiva é contra o pecado, e nós somos testemunhas. Testemunha é alguém que passa por um evento e está disposto a morrer, porque vai dizer a verdade sobre aquele evento. Marturo é a palavra original para testemunha, que dá origem para a palavra mártir, ou seja, alguém que é capaz de morrer por aquilo que disse. Nós estamos prontos para morrer por aquilo que nós dizemos. Jesus nos salvou, e se alguém dizer, não, Jesus não salva, você precisa estar pronto para dizer, olha, se você não crê que Jesus salva, tudo bem, pode ficar à vontade, mas eu creio, e se precisar morrer por isso, eu vou morrer, porque ele me salvou, ele me tirou de um lago sujo, de um lamaçal de pecado, de uma vida pregressa, de uma vida ruim. Ele me colocou na sua presença, me purificou, me santificou. Jesus é o meu Salvador. Essa é a mensagem que faz a igreja primitiva crescer coletivamente. Bom, em segundo plano, o crescimento de uma igreja produz a membresia certa. O crescimento de uma igreja produz a membresia certa. Nós não somos pessoas certas. Nós temos nossos erros, nossas falhas, nossas dificuldades, nossos desafios. Nenhum de nós é perfeito. Mas pela graça de Deus, quando nós nos juntamos como igreja, essa igreja é alinhada, ela é cuidada, ela é adornada, ela é aparada, ela é preparada por Deus para ser a igreja perfeita. E quem faz isso não somos nós. Uma ilustração interessante que minha mamãe me deu há muito tempo, quando eu era ainda um garoto juvenil. Ela disse: meu filho, Jesus é responsável pela igreja. A gente pesca o peixinho, mas é Jesus que limpa o peixinho. Olha que bonito isso, gente. Ou seja, quando a gente prega o evangelho, como se a gente estivesse pescando um peixinho. E se alguém crê e ele vem para a igreja, eu não posso pegar uma faca, vem aqui que eu vou limpar você, vem aqui. Eu vou purificar você de todo mal que está em você. E eu vou você andando com a faca atrás de alguém, vem aqui que eu vou tirar. Não, gente, quem limpa o peixinho é Jesus. É Jesus que produz a membresia certa na igreja. Jesus que alinha, Jesus que limpa, Jesus que purifica, Jesus que transforma, Jesus que renova a gente. Você pode dizer aleluia por isso? A membresia certa é uma membresia salva. Nada mais importa, a primeira coisa que importa é a gente ser salvo. Ah, mas fulano, não, salvo, essa é a importância. Pedro, enquanto prega,
produz um efeito nessa pregação, Atos 2, verso 37, um efeito interessante. O texto diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se no coração e perguntaram aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Ou seja, a pregação foi tão ao ponto, a pregação foi didaticamente enviada, de maneira que as pessoas disseram, rapaz, o que a gente vai fazer agora com essa pregação aqui, meu Deus? O que a gente vai dar um apoio? O que a gente pode fazer? O que a gente faz depois de ouvir essas palavras que nos pedem para se arrepender, nos convidam a mudar de vida? Oh, aleluia! A igreja primitiva pregou essa mensagem e começou a produzir um efeito nas pessoas que ouviram. É a palavra que transforma a gente, é a palavra que renova, a palavra que muda, a palavra que quebranta, a palavra que abençoa, a palavra que modifica, a palavra que nos convence, é a palavra de Deus que faz essas coisas. É uma membresia separada, porque o verso 42 de Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Olha que membresia interessante. O evangelho moldou essas pessoas de tal forma que eles pararam de fazer coisas erradas e começaram a fazer coisas positivas de maneira coletiva. Ou seja, eles perseveravam. Todo mundo estava perseverando na pregação que os apóstolos faziam, que era simplesmente lembrar o que Jesus tinha pregado. Eles estavam ali em comunhão constante. O pessoal estava junto, estava perto, estava abraçando, estava do lado, estava compartilhando. Eles estavam no partir do pão, comendo juntos, de vez em quando indo no Mac, trocando uma ideia e tal, sentando na rodinha, ficando até tarde lá, pedindo uma pizza. O pessoal estava em comunhão. Eles estavam perseverando na oração. Eles oravam juntos, oravam uns pelos outros, oravam em casa, clamando a Deus. Isso produziu neles serem a igreja certa. Não serem pessoas que são corretas aos seus próprios olhos, mas mediante ao que Deus os permitia ser e se tornar, à medida que a palavra entrava no coração, à medida que eles tinham comunhão, eles foram se alinhando, se ajustando, e isso é para a glória de Deus. Aí, o resultado disso é uma membresia constante. A igreja, o crescimento dessa igreja, produziu uma membresia constante. Essa constância não é uma constância unicamente ou exclusivamente nos projetos, nos trabalhos da igreja, mas é uma membresia constante em Cristo. Eles não tinham dúvidas de Cristo. Uma hora estavam, Cristo. Não, Cristo não. Jesus. Jesus não. Eles estavam constantes em Cristo. Em Cristo eles estavam plenamente satisfeitos e eles tinham sua constância. Olha o que diz o verso 44 e 45 de Atos, capítulo 2. Todos criam, estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Essa igreja foi marcada por constância. Eles constantemente serviam, constantemente apoiavam, constantemente ofertavam, constantemente serviam a Deus. Eu oro para que esse avivamento chegue sobre nós aqui, gente, e que nós recebamos esta graça de Deus. O crescimento de uma igreja produz membresia certa. E por último, o crescimento de uma igreja provém da metodologia certa. E essa metodologia não é a metodologia humana. O método de crescimento da igreja não é humano. Existem livros sobre método de crescimento da igreja, multiplicação de igreja, milhares de livros já foram escritos, pelo menos na década de 80 e de 90, que foram 2 décadas de renovação assim, espetacular na literatura cristã, onde muitos pastores e escritores foram assim, muito desafiadores, muito incisivos no crescimento da igreja, publicaram teses e etc. Mas a metodologia de crescimento da igreja é de Deus. É de Deus. É de Deus. Até hoje, nenhum pastor fez a igreja crescer. Até hoje, nenhum obreiro, nenhum irmão, nenhuma irmã fez. Quem faz a igreja crescer é Deus. São os métodos de Deus. É Deus quem coloca as mãos e promove crescimento. É Deus quem coloca as mãos e promove mudança. É Deus quem põe as mãos e floresce a igreja. Verso 46 de Atos 2 diz:
perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Esse povo adorava junto, oh aleluia, esse povo estava sempre junto em adoração e louvor a Deus, e tudo que eles faziam era voltado para entregar a Deus louvor, engrandecimento. Gente, oh glória a Deus, essa metodologia de Deus, de juntar o seu povo para que a gente produza louvor e adoração é infalível, Quando nós nos juntamos em momentos como esse, Deus nos faz crescer, Deus nos faz prosperar de maneira coletiva, aleluia por isso, essa igreja se reunia para orar, para receber instrução da palavra, para adorar juntos. Os salmos eram muito comuns entre eles, eram cantados entre eles, eram celebrados entre eles. Eles estavam sempre, e aí o texto diz que eles trabalhavam juntos, versos 44 e 45, eles serviam uns aos outros. O texto diz que eles andavam juntos, versos 42 e verso 46, e o texto do verso 47 diz que eles testemunhavam juntos. Eles tinham o mesmo testemunho para contar. Qual que era o testemunho? Poxa, minha vida estava difícil, minha vida era complicada, mas eu encontrei Cristo, e aí a minha vida foi transformada. Esse era o testemunho que eles tinham para dizer. Alguns deles que tinham visto Jesus vivo, que participaram do que Jesus fez em vida, contavam: olha, eu estava no dia que ele multiplicou pães e peixes. Vocês não acreditam, eu estava lá, eu estava no dia, eu participei daquele dia. Outros diziam: olha, eu estava no dia em que ele ressuscitou Lázaro. E estes testemunhos que eram contados por estes irmãos membros desta igreja, era um testemunho que causava impacto, causava uma mudança, causava uma transformação. Era o testemunho, era uma prova de vida de que Jesus era o alvo daquela igreja. Verso 47 diz: eles estavam louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Deus ia salvando pessoas, como sempre fez. É Deus que salva pessoas, gente, oh aleluia. Não se preocupe se você tem um amigo, um colega que você já falou de Jesus para ele, falou o evangelho, falou da salvação, testemunhou alguma coisa para ele. Olha, Jesus fez assim na minha vida, e ele está meio resistente, ele está meio indeciso, ele está ali meio desprezando, ele está meio fazendo pouco caso. Não se preocupe, nossa missão é pregar, quem salva é Jesus. Testemunhar é nossa missão, mas quem salva é Jesus. O texto diz que Deus ia salvando, Ele ia salvando as pessoas todo dia. É Deus quem salva as pessoas, é Jesus quem salva as pessoas. Você pode crer nessa palavra aqui essa manhã? O nosso crescimento coletivo pode acontecer quando a gente tem a mensagem certa. O nosso crescimento coletivo, ele vai produzir em nós sermos a membresia certa. O nosso crescimento coletivo, ele provém de uma metodologia divina, da metodologia que Deus estabeleceu para a gente poder cumprir. E à medida que nós fazemos este processo, o crescimento coletivo é inevitável. É Deus quem faz a gente crescer. Agora, olha que interessante, todo o crescimento do livro de Atos foi antecedido por um avivamento. Oh, glória a Deus. Eu vou dizer de novo, para receber essa palavra, eu acho que você precisa ficar de pé. Todo o crescimento do livro de Atos foi antecedido por um avivamento. O avivamento de Atos 2 aconteceu e a igreja começou a crescer. O avivamento de Samaria em Atos 8 aconteceu e a igreja começou a crescer. O avivamento na casa de Cornélio em Atos 10 aconteceu e a igreja começou a crescer. O avivamento de Antioquia em Atos 13 aconteceu e a igreja começou a crescer. O avivamento de Filipos em Atos 16 aconteceu e a igreja começou a crescer. Deus nos aviva e nos faz crescer. Deus nos manda poder e nos faz crescer. Deus nos dá o dom do Espírito Santo e nos faz crescer. Você pode receber esta palavra em nome de Jesus. Deus nos faz crescer, aleluia. Deus nos faz crescer através do avivamento. Há uma graça de Deus sobre nós aqui essa manhã. Deus quer nos avivar.
Deus quer derramar poder sobre nós. Deus quer fazer fluir este poder para testemunhar, este poder para crer nos dons espirituais, este poder para interceder por alguém, este poder para resistir o pecado, resistir o diabo, resistir as setas. Deus quer nos dar este poder. Você pode dizer aleluia por isso. Oh, aleluia. Oh Deus, nós pedimos teu poder. Nós pedimos teu poder, nós clamamos pelo teu poder, nós clamamos pela tua graça, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos pelo teu fluir. Nos aviva em ti, Senhor, porque logo após o avivamento acontece um período de crescimento. Logo após o avivamento vem, nos faz crescer em ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Cante assim: as minhas lamparinas, minhas lamparinas estão acesas, estão acesas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Aleluia. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga: eu já coloquei As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Oh, aleluia. Cante como se fosse uma oração. Vamos lá, declara.